Boa tarde. Receba a nossa saudação na graça e na paz do Senhor no início do trabalho que realizamos pelo canal Esperança do Porvir. Esse trabalho é um culto a Deus, através dele nós ouvimos a sua palavra e prestamos a ele o nosso louvor e a nossa adoração. Se junte a nós e vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, rendemos-te graça de todo o nosso coração, porque acreditamos mesmo, Senhor, que estamos na Tua presença e que a Tua presença se estenda e envolva todos aqueles que participarão desse trabalho. Nos ajuda, meu Deus, para que possamos cumprir esse trabalho com inteireza de coração. Fica no comando de tudo, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a leitura de um texto sagrado, porém, antes eu quero lhe fazer aquele pedido. Se inscreva se ainda não é inscrito, se já se inscreveu, muito obrigado. Se fizer o seu comentário, se participar, faça o seu comentário. É muito importante para nós o seu comentário, tá bom? O texto que eu quero ler é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 31, onde lemos: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Amém. O pecado trouxe ao homem uma certeza, e esta certeza é a certeza de morte. Até a vinda de Jesus Cristo, essa era a única certeza que o homem tinha, a certeza de morte. E o pecado era o instrumento que dava ao homem esta certeza. Portanto, o homem que nascia só tinha esperança de morrer. Enquanto ele estava vivendo esperando a morte. É claro que a morte não estava nos planos de Deus quando idealizou criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas a morte aconteceu por desobediência do homem. A culpa da morte é do homem. Por isso, a morte foi adiada. É tanto que mesmo o homem, tendo cometido o pecado, iria viver cerca de 900 anos. Foi isto que viveu os primeiros homens. Mas à medida que o pecado foi crescendo, a vida foi decrescendo. À medida que o homem foi descobrindo o pecado, os seus prazeres, os dias de vida foram encurtando, até chegar ao limite de 70 anos. Falando da vida, Moisés, certamente dirigido pelo Espírito Santo, diz no Salmo 90, no versículo 10, ele diz: a vida do homem vai a 70 anos. Havendo robustez, vai a 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. O pecado se desenvolveu nas suas diversas modalidades, criando para o homem diversos problemas de toda sorte. Foi isso que o pecado trouxe ao se desenvolver e criou para o homem uma pandemia de morte que
não tinha quem barrasse a sua trajetória, porque além do pecado gerar todos os problemas para o homem, concluía tudo isso com a morte. Mas é no meio dessa pandemia que João Batista traz uma notícia surpreendendo a humanidade. No texto que nós lemos, no versículo 29, encontramos as seguintes palavras. João Batista, vendo Jesus vindo na sua direção, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois que notícia! Essa foi a notícia que causou um efeito bombástico na humanidade. Porque, sendo a morte o salário do pecado, com o pecado sendo retirado, a morte ia junto, desaparecia. Essa notícia traz ao homem esperança de vida eterna. O que o homem sabia é que ele nascia, vivia uns dias e morria. Era só isso. Até porque o pecado só trouxe ao homem certeza da morte. Mas o que é a morte? Vamos ver se aprendemos esta lição. O que é a morte? Antes de Cristo vir, a morte era o fim de uma existência. A partir de Cristo, a morte é o começo de uma existência sem fim. Porque se o pecado trouxe ao homem a certeza de morte, a graça divina traz ao homem a certeza de vida. É a contrapartida que Deus dá para a manifestação do pecado. É a sua graça que traz no seu conteúdo toda sorte de bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, ao ser aceita pelo homem, gera a vida. E por isso a certeza de vida. Para encerrar esse comentário, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já tem essa certeza? Não, eu estou perguntando se você tem a certeza de vida. A certeza de morte eu sei que você já tem. Essa você pode até não se preocupar com ela, mas é uma coisa que você tem por certo. Não tenho a menor dúvida. Mas o que Deus quer é colocar uma outra certeza no seu coração, a certeza de vida. E para ter essa certeza de vida, você precisa celebrar publicamente um compromisso com Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador. Porque aí você recebe o perdão dos seus pecados e o pecado se vai levando o seu salário, que é a morte, e você passa a ter a certeza de vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém. Olhando o céu imenso azul, embaixo do sul, vejo passando peregrinas nuvens flutuantes a brincar, talvez vindas de além, à beira-mar, vejo chegar ondas quebrando, e num véu de espumas cintilantes, vem beijar meus pés. O tempo, a terra, o mar e os céus aos poucos passarão, mas as palavras
Fico a pensar naquele dia, quando sobre nuvens flutuantes meu Jesus voltar. Palavras do Senhor jamais se apagarão. E olhando o céu de algum lugar, fico a pensar naquele dia, quando sou